pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, o canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos e direito penal. Eu sou a professora Doniele Maia e hoje nós vamos falar do calcanhar de Aquiles de muitos estudantes de direito, a imputação objetiva. E aí, o que é isso, professora? Já a gente fala. Bom, galera, antes de falar da imputação objetiva, você já sabe, se inscreve aí no canal, ajuda o nosso canal a crescer, ativa o sininho, fica de olho, curte, compartilha e assim vocês vão ter muitos mais vídeos como esse. Bom, pessoal, para explicar a imputação objetiva, nós vamos ter que voltar um pouquinho para falar lá do causalismo da primeira metade do século XX, quando o dolo e a culpa ainda estavam centralizados na culpabilidade. Nesse caso, nós tínhamos um regresso ad infinito, porque, por exemplo, uma mãe que tivesse um filho que cometesse um crime 30 anos depois, ela seria considerada como praticante de uma conduta típica e não culpável. Agora, com o finalismo, uma tentativa de evolução do causalismo, o dolo e a culpa, que se concentravam aqui na culpabilidade, foram deslocados para a tipicidade. Aqui na culpabilidade ainda permaneceu o dolo normativo, na forma de potencial consciência da ilicitude do fato. Mas o dolo natural ficou aqui, na forma de finalidade da ação. Então, no finalismo, o tipo foi dividido em dois: o tipo objetivo, que é a causação do resultado, essa conditio sine qua non, e o tipo subjetivo, que é o dolo, a finalidade de praticar determinada conduta. Então, voltando ao exemplo da mãe que teve o filho que veio a praticar um fato delituoso 30 anos depois. Essa mãe continuaria praticando a tipicidade objetiva, mas não a subjetiva. Ela não teve aquela finalidade. Então, a conduta dela passou a ser, no finalismo, uma conduta atípica. Agora que nós já entendemos essa diferença entre causalismo e finalismo, vamos falar da causalidade, prevista no artigo 13 do nosso Código Penal. O nosso Código Penal considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Trata-se da conditio sine qua non, do regresso ad infinito. E para a gente aplicar isso de forma mais justa, o que a doutrina e a jurisprudência fazem? Elas aplicam critérios de limitação dessa conditio sine qua non, dessa causalidade. Qual que é o primeiro? Dolo e culpa, que estão presentes na tipicidade subjetiva e são chamados também de causalidade psíquica ou imputatio delicti, para quem gosta aí de um latinzinho no direito. Então é o dolo natural, que, como eu falei, no finalismo sai da culpabilidade e vai para a tipicidade. Segundo limite, com causas. São aquelas causas que aparentemente estão ligadas ao delito, mas não necessariamente. Elas podem ser supervenientes, podem ser anteriores, podem ser concomitantes. Estão ali no artigo 13, parágrafo 1º. Então, nós vamos excluir as causas pré-existentes e concomitantes e vamos nos referir somente às causas supervenientes. Por exemplo, o famoso exemplo da ambulância, que vai com a vítima de uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal ou o que quer que seja, a caminho do hospital, sofre um acidente e essa vítima acaba morrendo. Trata-se de causa superveniente, absolutamente independente do fato típico praticado. Ela não pode ser imputada àquele agente sob pena de aplicação de responsabilidade objetiva no direito penal. Agora, as concausas supervenientes somente serão aplicadas ao autor se elas estiverem na mesma linha de desdobramento daquela ação típica e se o autor tiver ciência delas. Terceiro limite, teoria da causalidade adequada, é o juízo de previsibilidade feito pelo agente ex ante. Ela traz uma indefinição muito grande de conceito e por isso ela não é adotada pela jurisprudência majoritária e nem pela doutrina. Quarto limite, vamos lá, quem estava ansioso, o quarto limite é a imputação objetiva. O motivo do nosso vídeo é aquilo que vocês vieram aqui aprender.
A imputação objetiva, ela faz um verdadeiro rompimento com a conditio sine qua non. Por quê? Porque ela relega para segundo plano a tipicidade subjetiva, a finalidade da conduta do agente é relegada para segundo plano. O que ela foca? Na causação objetiva do resultado. Por isso ela é também chamada de causalidade normativa, ou seja, é uma causalidade que foca na norma e não na intenção do agente. E ela deve ser analisada, então, antes da causalidade material. Para completar, então, essa tipicidade objetiva da teoria da imputação objetiva, a gente tem o quê? A criação de um risco juridicamente relevante, a realização de um risco juridicamente relevante e o alcance do tipo penal incriminador daquela conduta do agente. E agora, alcance do tipo penal incriminador. Autocolocação em risco consentida. Se uma pessoa tem relação sexual com um portador de vírus HIV, sabendo que ele é portador, ela está se autocolocando em perigo. Ela está querendo pegar AIDS? Não necessariamente, mas ela está se submetendo ao risco de assim acontecer. Heterocolocação em perigo consentida. Autocolocação em perigo consentida. O indivíduo corre muito. Então vamos recapitular para ver se você entendeu. No finalismo, ao lado do desvalor do resultado, a gente tem o desvalor da ação, que se esgota no elemento subjetivo, ou seja, a finalidade. E agora, na imputação objetiva, a gente tem só o desvalor do resultado. É uma nova dimensão, é uma realização de um risco juridicamente desaprovado. A gente tem dois grandes representantes, os alemães, Roxin e Jacobs. Roxin fala do risco, da teoria do risco, e Jacobs fala da teoria dos papéis sociais. Então, o que a gente vai dizer aqui? Para sistematizar essa teoria, ela visa uma aplicação de um direito penal mínimo, o princípio da fragmentariedade, última ratio, e por isso ela foca no resultado em si e não na finalidade do sujeito. Então, para Roxin, ele vai falar o quê? Na criação de um risco não permitido, ele vai falar no alcance do tipo penal incriminador e na realização de um risco permitido, como eu falei ali atrás para vocês. E o Jacobs, ele vai falar o quê quando ele fala dos papéis sociais? Ele vai falar na criação de um risco permitido, no princípio da confiança, na proibição do regresso e no campo de atuação da vítima. Então, se a gente volta aqui para Roxin, dentro da criação de um risco não permitido, a gente tem o exemplo da diminuição do risco. Por exemplo, quando a gente tá, vamos supor, dois manifestantes numa passeata e tal, e um policial vai alvejar um tiro num dos manifestantes e o colega dele empurra ele acaba caindo sobre o meio-fio e quebrando o braço. A gente pode imputar lesão corporal a esse amigo? Pela teoria da diminuição do risco, não. Por quê? Porque esse amigo diminuiu o risco da lesão corporal do amigo dele quando ele empurrou e fez com que ele não fosse alvejado pela arma do policial. Teve a consequência de machucar o braço? Teve. Mas isso foi uma diminuição do risco que não poderia ser imputado ao amigo. Nós temos também a criação de um risco juridicamente relevante. Por exemplo, o sobrinho que coloca o tio num avião porque ele quer receber a herança, porque ele sabe que aquele avião tem um terrorista e o avião vai cair e tal. Isso é irrelevante para o direito penal, isso é um mero achismo. Então, mesmo que venha acontecer, ele não poderá ser imputado a esse sobrinho porque ele não criou um risco não permitido. E, por fim, o risco permitido, que é, por exemplo, um comerciante que vende pães na sua padaria e alguém compra o pão e usa para envenenar a esposa. Isso não pode ser imputado ao padeiro, porque ele realizou um risco permitido, ou seja, vender o pão na sua padaria. Realização de um risco não permitido. Alcance do risco é o caso do hemofílico. Se a pessoa que causa lesão corporal no hemofílico não sabe dessa condição, aí ele não pode ser imputado, porque senão seria uma responsabilidade objetiva no direito penal.
Incremento do risco. É o exemplo do empregador que está chateado com seu patrão e ele acaba facilitando a entrada das pessoas na propriedade dele porque ele esquece aberta a porta de casa. Mas ele esqueceu, ele não fez de propósito, ele estava chateado, claro, mas ele esqueceu. Isso não pode ser interpretado como incremento do risco, a não ser que ele tivesse feito de propósito. E o resultado não compreendido pela esfera de proteção da norma. Por exemplo, um carro que trafega numa rodovia sem o uso dos faróis, era obrigatório o uso. Mas por causa disso ficou muito escuro e uma bicicleta acabou se acidentando. Isso não pode ser imputado ao motorista, porque ele não fez nada com o ciclista. E o intuito do farol na rodovia não é ajudar ciclistas. Então isso não poderia ser imputado ao dono do carro pelo resultado não compreendido pela esfera de proteção. Agora, pessoal, a última esfera para Roxin. Alcance do tipo penal incriminador. Autocolocação em perigo consentida. Por exemplo, um traficante vende droga para uma pessoa numa quantidade significante. Essa pessoa usa tudo no mesmo dia e acaba morrendo de overdose. Isso pode ser imputado ao traficante? A morte dele por overdose? Não. Por quê? Porque foi o usuário de drogas em plena capacidade que acabou usando drogas além do que o corpo dele aguentou. Segunda vertente, heterocolocação em perigo consentida. É o caso, por exemplo, da relação sexual em que uma das partes é portadora do vírus da AIDS. Quer dizer que a outra parte quer pegar? Não necessariamente. O que quer dizer é que ela está se heterocolocando em perigo, ela está se sujeitando a uma possível chance de contrair. E isso não poderia ser imputado ao portador do vírus da AIDS, caso ele já tivesse previamente revelado isso à outra parte. E por fim, atribuição do âmbito de responsabilidade alheia. Por exemplo, se nós temos um policial que em perseguição a um ladrão acaba sem querer perdendo o controle do carro e batendo num poste e morrendo, isso não pode ser imputado ao ladrão. Por quê? Porque está no âmbito da responsabilidade do próprio policial que escolheu aquela profissão acabar sofrendo o risco a esse tipo de acidente. Isso não pode ser imputado ao ladrão, que vai responder somente pelo roubo que eventualmente ele tenha cometido. E agora, para finalizar, os papéis sociais que fala Jacobs, e aí é a teoria da imputação objetiva pela vertente dos papéis sociais desse outro autor, nós temos o risco permitido, ou seja, no momento que o agente ultrapassa o âmbito de proteção daquela norma é que ele poderia ser punido. Enquanto ele está dentro do risco da norma, ele não pode ser punido porque ele seguiu o seu papel. O princípio da confiança, que é um dos mais famosos do Jacobs. Eu confio que os demais cumprirão seus papéis sociais. E eu não posso ser responsabilizado se a minha ação, em decorrência do papel social que você deveria ter cumprido, acabou desrespeitando a norma. Porque, assim como eu cumpro, eu confio que você também vai cumprir. Isso é que diz a questão do princípio da confiança. Proibição do regresso é que você não pode responsabilizar terceiros pela atitude de um indivíduo que isoladamente cometeu um crime, e o campo de atuação da vítima, que é similar ao que eu falei para vocês da autocolocação e heterocolocação em perigo consentida, que Jacobs junta num só termo, que é o campo de atuação da vítima. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido para vocês o que é imputação objetiva. E se vocês gostaram, se esse tema interessa para vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê semana que vem. Tchau!